Olá, irmãos e irmãs, paz seja convosco. Este é o programa Escola Bíblica Dominical, um programa criado pela Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, que tem o canal ADMP TV. E neste momento eu quero convidar-lhes a acessar o canal, a curtir, a compartilhar e a fazer deste canal um instrumento de bênção para todos os professores e professoras de escola bíblica dominical por todo o país e, quem sabe, do mundo inteiro. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Nós estudaremos hoje a lição de número 13 da revista que trata sobre o livro de Levítico. A lição de número 13 tem como título As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Para que nós comecemos esse estudo, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no que a lição chama de texto áureo, ou texto mais importante da lição, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que nos diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Para nós entendermos essa lição, é necessário nós fazermos um panorama a respeito do tabernáculo. Tabernáculo era o lugar da adoração a Deus para o povo do Antigo Testamento, antes da construção do templo, feito em primeira mão por Salomão. Então, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, o Senhor chama Moisés e no livro de Êxodo, capítulo 25, 26 e 27, Deus orienta como deveria ser construído este tabernáculo. Então, precisa ficar muito claro que foi o próprio Deus que deu ordem e orientações a Moisés a respeito de como deveria ser feito tudo o que estava relacionado ao tabernáculo. E nós vamos ler um texto muito marcante a respeito disso. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 25, versículo de número 40, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: trate de fazer tudo de acordo com o modelo que lhe estou mostrando neste monte. Isso foi Deus que disse a Moisés. E nós já estudamos nas lições passadas que o Antigo Testamento usa tipos e símbolos para fazer menção de assuntos que seriam tratados e hoje são tratados no que nós conhecemos como Novo Testamento. O tabernáculo, ele era montado em um lugar específico. Vocês se lembram que quando Deus tirou os hebreus, os judeus, da escravidão do Egito e eles andaram 40 anos no deserto, a Bíblia nos mostra que durante o dia existia uma nuvem que os protegia do sol causticante do Egito e durante a noite uma coluna de fogo que os guiava para que eles não se perdessem. Agora, interessante é que quando esta nuvem ou quando esta coluna de fogo parava, eles também precisavam parar. E aí eles faziam todo o processo de montagem do tabernáculo. Cada tribo tinha a sua posição orientada pelo sol, norte, sul, leste, oeste, e no centro ficava o tabernáculo. E existe um ensino muito importante a respeito disso. O tabernáculo, como já dissemos, ficava no centro das tribos de Israel. Deus era o centro, a parte mais importante das tribos. Esse é um dos primeiros ensinos que nós vamos aprender nessa lição.
todo o tabernáculo, ele era rodeado por cortinas que separavam o povo da presença de Deus. Guarde isso e ensine isto para os seus alunos, porque nós temos aqui uma simbologia extraordinária. Veja só, reforçando, o tabernáculo estava no centro do povo de Deus, ou seja, Deus era o centro, e existiam cortinas ou muros de pano ou de couro que separavam o povo de Deus. Vamos ler um versículo que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler na tradução da Bíblia Viva, para que você compreenda exatamente o que eu estou lhes dizendo. Vejamos. Deus está de um lado e todo mundo está de outro. E Cristo Jesus, ele próprio, um homem, está entre eles, a fim de uni-los. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha que coisa interessante. No Éden, por causa do pecado, o homem foi separado de Deus. Então Deus estava em um lugar e o homem estava em outro. E essa tradução deixa isso muito claro. Agora vamos ler Atos capítulo 4, versículo 12, na tradução NVI, Nova Versão Internacional, que nos diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Vejamos que coisa interessante. Como eu disse, o tabernáculo estava no centro. Veja que eu estou repetindo, é a terceira vez, para que fique claro para vocês. Existia um muro de separação e somente uma porta que dava acesso, simbolicamente, à presença de Deus. E Jesus, lá no Novo Testamento, em João, capítulo 10, versículo 9, nós vamos ler na tradução King James atualizada, disse: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Que coisa maravilhosa. O Antigo Testamento apontando para Jesus. Da mesma forma que só existia uma porta para que os levitas e os sacerdotes adentrassem ao tabernáculo, no Novo Testamento, melhor dizendo, a única porta que leva os homens até Deus é Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Quando os sacerdotes e levitas entravam dentro do tabernáculo, a primeira coisa que eles viam era o altar do holocausto. Nós já falamos sobre isso. Depois ele via a pia de bronze. Era uma pia extremamente lustrada, parecia um espelho, que tinha água. Então, após sair do altar do sacrifício, o sacerdote lavava as suas mãos e ele via como um espelho a sua própria fisionomia. E aqui nós temos um ensino muito importante. Nós, ainda que sejamos filhos de Deus, precisamos nos lembrar que nós sem Deus não somos nada. E quando nós olhamos a nossa imagem no espelho, nós percebemos isso. Nós só brilhamos porque Jesus está em nossa vida. Quando eles saíam daquele lugar, eles iam para o que nos desenhos, nos quadros, nas pinturas, é mostrado como um tipo de casa. Dentro dessa casa tinha 2 compartimentos: o santo lugar e depois do véu, que era uma cortina com aproximadamente 45 centímetros de espessura, ou seja, era impossível ao homem rasgá-lo. Depois desse véu estava o que nós conhecemos como Santíssimo Lugar, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança. Então,
Nós entraremos agora no tópico 1 desta lição, que tem como título o lugar santíssimo. Quando a lição fala o lugar santíssimo, assim como eu disse alguns segundos atrás, nós precisamos lembrar o seguinte: dentro da casa existia a separação. O lugar santo, onde estavam a mesa com os pães da proposição, que nós estudamos no domingo passado, o castiçal de ouro ou o candelabro, que nós estudamos na lição retrasada, e também o altar do incenso, que nós estamos estudando agora. Esse é o santo lugar. Após o véu, como já dissemos, estava a arca da aliança. E quando o sacerdote, todos os dias, de manhã e à tarde, queimava incenso ao Senhor, uma fumaça saía daquele lugar, do altar do incenso, e tomava conta de todo o ambiente, inclusive do lugar onde estava a arca da aliança. Isso é importante nós entendermos, porque biblicamente, de forma tipológica, essa fumaça simbolizava as orações que eram levadas a Deus. Vocês se lembram que nós estudamos há um tempo atrás que sacerdote era aquele que levava o povo até Deus e o profeta era aquele que trazia Deus ao povo? Então, quando o sacerdote queimava o incenso, esse incenso subia para Deus como símbolo de oração. Vamos ler um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: Arão queimará nesse altar o incenso aromático de manhã e à tarde. De manhã, quando preparar as lâmpadas, e de tarde, quando acender as lâmpadas. O incenso estará sempre diante do Senhor, de geração em geração. Nesse altar, não ofereça incenso que não seja meu, e não ofereça nele nem oferta queimada, nem oferta de cereais, como também não derrame bebidas sacrificiais neles. Uma vez no ano, já estudamos sobre isso, o sumo sacerdote entrava dentro do Santíssimo Lugar. Primeiro ele fazia o sacrifício, e uma vez no ano, que é conhecido como o dia da expiação, ou Yom Kippur, esse sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos e aspergia naquele lugar, na tampa da arca, conhecida como propiciatório, o sangue dos animais que tampava o pecado do povo. Isso é um ponto importante. Como já dissemos, o incenso simboliza a oração dos santos. E somente após oferecer o incenso, o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Vamos abrir um parênteses para nós nos dias atuais. Nós só podemos entrar na presença de Deus quando nós estamos em oração. Oração significa algo que nós oferecemos a Deus. E esta é a maneira pela qual nós nos achegamos até a presença de Deus. Então nós vamos entrar agora no tópico de número 2, que tem como título As Orações dos Santos. De forma simples, clara e objetiva, oração é a maneira com a qual você se comunica com Deus. Existem N conceitos associados à palavra oração, mas nada mais é do que conversa entre o homem e de Deus, a maneira pela qual você se comunica com Deus. Vamos ler um texto que se encontra em Marcos, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 15, do versículo 34 ao 38, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que nos diz:
Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Vejamos que ensino maravilhoso. Lembra que nós conversamos, ensinamos, e eu convido você a ensinar os seus alunos sobre isso? Separando o santo do santíssimo existia o véu do templo. Como já aprendemos, esse véu tinha aproximadamente 45 centímetros de largura, muito forte e resistente, feito com tecido muito forte. Quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado, e ele não foi rasgado de baixo até acima, ele foi rasgado de cima a baixo. E o ensinamento é: o próprio Deus rasgou o véu que separava o homem dele através da morte de Jesus Cristo. Isso é simplesmente extraordinário. Por isso, o escritor aos Hebreus nos traz no capítulo 4, o textuário da lição citou o versículo 16, porém nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16, na nova tradução, na linguagem de hoje, que nos diz: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. E aí vem o versículo 16, que nessa tradução nos diz: Por isso o quê? Pelo fato de Jesus ter morrido por nós, rasgado o véu do templo, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amados irmãos, professores e professores, a palavra misericórdia significa miséria em nós e a capacidade de olhar essa miséria com o coração. É como se Deus olhasse para as nossas misérias e sentisse a nossa fraqueza. Por isso que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e agora nós podemos literalmente entrar na presença de Deus e alcançar misericórdia e acharmos graças. Isso é extraordinário. Então, o caminho até Deus está aberto por causa de Jesus Cristo. E assim como nós já dissemos, a maneira que nós temos de nos comunicar com Deus é através das orações. E Jesus, ele nos deixou um modelo sublime de oração, que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Nós não vamos ler esse texto, mas você precisa entender o seguinte, entender e explicar aos seus alunos. Jesus,
deixou ali uma série de passos que a nossa oração deve conter. E ele começa dizendo: Pai nosso que estais no céu, o lugar de Deus e o lugar do homem. Santificado seja o teu nome. As nossas orações devem começar com louvor e gratidão a Deus. Pai nosso, linguagem amorosa que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para vocês, ensinar para vocês algo que é muito importante. A Igreja Católica, ela tem o hábito de recitar ou de rezar na linguagem comum o Pai Nosso. Então, eles rezam todo o Pai Nosso, do início ao fim. Não foi isso que Jesus explicou. Ele explicou que nós devemos usar aquele modelo como uma maneira de nós conversarmos com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ou seja, Deus, venha até a minha presença, seja feita a tua vontade. Deus, eu não quero cumprir a minha, eu quero cumprir a sua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ou seja, Deus, me dê aquilo que eu preciso, e por aí vai. Agora, nós precisamos ler o versículo que está em Mateus capítulo 6, versículo 7, que aí vai nos ensinar algo muito forte, que nos diz: não fiquem recitando sempre a mesma oração, como os pagãos fazem, pois pensam que as orações repetitivas é que serão eficientes. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Então, quando você orar, assim como a Bíblia nos diz, entre até dentro do seu quarto, um lugar que você tenha liberdade para orar, e converse com o seu Deus. Sabe por quê que nós devemos fazer isso? Porque a Bíblia nos diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Vamos ler um versículo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 19, na tradução Almeida, Revista e Atualizada, que nos diz: acaso, ou por acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Eu e você representamos um tipo de tabernáculo onde Deus está. Então, Deus está dentro de nós pela presença do Espírito Santo. Agora, existe uma característica que nós precisamos lembrar e ensinar. A oração, ela deve ser enxergada como um sacrifício de adoração a Deus. Vocês já prestaram atenção que em determinados momentos, principalmente os momentos de tribulação e também os momentos de muita bonança, ou nós temos dificuldade de orar pela tristeza, ou nós não oramos porque as coisas estão muito boas, mas nós precisamos corrigir isso, porque a oração é um sacrifício de adoração que o homem faz para com Deus. E existe um texto no livro do Apocalipse, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, nós vamos ler na tradução Almeida, Corrigida e Fiel, que nos ensina isso. E a revista trata desse assunto, que diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Vamos ler outro texto? Apocalipse 5:8, na nova tradução na linguagem de hoje. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24
líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas suas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Por isso, amado irmão, professor e professora, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. As nossas orações podem chegar até Deus através de Jesus Cristo. Assim como no Antigo Testamento, aquele incenso chegava até a presença de Deus, nós precisamos chegar até Ele. Então, para nós concluirmos esse assunto, façamos como Paulo nos ensinou. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Que o Senhor Jesus ensine-nos constantemente e que a nossa vida seja uma vida pautada pela oração. Que você, como professor, ensine isso para os seus alunos. Este é o programa Escola Bíblica Dominical.